9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Este Saulo é aquele homem que teve o seu nome também mudado pelo próprio Senhor para Paulo, e que se tornou, amados, um homem de, talvez, dos nascidos de mulher, o homem de maior importância para o cristianismo hoje, porque a maior parte do Novo Testamento foi escrito através das cartas que ele levava como recomendação aos seus filhos na fé e às igrejas na qual ele assim assistia. E se não fossem essas cartas, amados, muitas coisas estariam incompletas para nós aprendermos acerca da nossa vida com Deus. Saulo diz aqui no versículo 1 que ele, amados, o sentimento dele pelos cristãos era um sentimento de ódio, de muita raiva. A Bíblia usa uma expressão dizendo que ele respirava esse desprezo pelo cristão e esse desejo de matar os discípulos do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele decide ir para Damasco e ver se ele conseguia pegar alguns dessa seita que estava crescendo. No meio do caminho, próximo já à cidade de Damasco, uma luz do céu brilha sobre ele, sobre a sua caravana, e ele ali, caído em terra, ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, preocupado, atônito, desesperado, ele pergunta: quem és? É o Senhor? E Jesus declara: eu sou Jesus, a quem tu persegues, sou eu mesmo. E Jesus faz uma declaração, amados, preste atenção nisso. Saulo, duro é para você recalcitrar. Recalcitrar significa você resistir, combater contra os aguilhões. Aguilhões, amados, nada mais é do que a ponta da lança. É um elemento que complementa a vara da lança, e ele tem o intuito de ferir, é a ele que fere. Você joga a lança, a vara é para dar direcionamento, maior impulso e maior velocidade e maior alcance. Mas o que, amados, fere, o que destrói é a ponta dela, é esse arguilhão. E Jesus fala assim: Paulo, você não percebe que a sua luta contra mim, a sua luta contra os meus discípulos, contra a minha vontade, o reino de Deus, é uma luta que só você está se ferindo. É uma luta que está penalizando somente a sua vida. Você está sofrendo. Amados, a declaração de Jesus já demonstra, e podemos aqui, amados, no mínimo, meditar sobre isso, que talvez, Paulo, aqui outrora ainda chamado Saulo, já era um homem que estava sendo tocado pelo Senhor. Já era um homem que estava sendo incomodado.
Já era um homem que estava recebendo algumas instruções. Talvez naquele momento em que ele vê Estevão sendo apedrejado, alguma coisa talvez o incomodou. Talvez quando ele escuta de Gamaliel, como nós vamos ler, o seu maior mestre, uma palavra de sabedoria contra esta empreitada dessa nova seita. O texto deixa claro que Jesus está dizendo assim: Saulo, você vai continuar lutando contra mim? Se ele está dizendo que é duro, é porque Saulo já estava colhendo frutos amargos dessa luta contra o Senhor. Ele já estava sofrendo muitas derrotas. Ele já estava se cansando. Talvez seja esse o motivo do versículo 1 dizer que ele tinha um ódio desse povo, porque ele não estava vencendo esta guerra. Ele não estava prevalecendo sobre os discípulos. Ele não estava prevalecendo sobre o povo de Deus, e o evangelho estava crescendo em Jerusalém, em Israel, e estaria tomando logo proporções fora dos limites de Israel, indo até Antioquia, a primeira igreja gentílica, como falamos na quinta-feira, e avançando pelo mundo todo, Ásia e Europa e África. Amados, a declaração de Jesus é o que eu quero verdadeiramente hoje, amados, levar você a meditar sobre isso. A tolice que os homens, que muitas vezes a igreja do Senhor comete, de lutar contra a vontade do Senhor, de combater aquilo que é impossível de ser vencido. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Pode fazer. É lutar contra algo que vai só ferir você. Hoje o mundo usa uma expressão de dar murro em ponta de faca. Se você der um murro na faca, só tem um lado que vai se ferir: você. A faca não vai se ferir, a faca não vai se quebrar. O lado mais fraco é o nosso, não é o Senhor. E ele fala assim: Saulo, você não percebe a tolice dessa sua investida, dessa sua luta? O que está sobrando para você? Você está ganhando? Você está vendo que está tendo resultado? Não. O que Jesus está falando é algo que Saulo sabia e já tinha escutado. Na sua Bíblia, volte, nós estamos no capítulo 9, vai até o capítulo 5 de Atos. No capítulo 5 de Atos, acontece algo, amados, nós vamos resumir aqui só a parte final, em que os discípulos do Senhor estavam pregando a palavra, e o povo estava ali, amados, se entregando, e esta, entre aspas, seita estava crescendo. Isso estava gerando incômodo aos fariseus, porque os fariseus entendiam que no momento em que Jesus viesse a morrer, tudo isso iria acabar. Mas não, esta mensagem de boas novas está crescendo, e isso está gerando incômodo. Então eles começam então a planejar a destruição da igreja e dos discípulos. Até que chega um momento, um homem muito sábio, reconhecido grandemente no povo de Israel, nos judeus, Gamaliel, e traz uma palavra a esse povo. Olha o que diz assim, amados, vamos ler capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. 32. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. 35. E disse-lhes, presta atenção, amados, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas,
dizendo ser alguém. A este se juntou um número de uns 400 homens, discípulos, né? O qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixa-os, porque se este conselho, ou esta obra, é de homem, se desfará, mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que serdes também achados combatendo contra Deus. Saulo já tinha ouvido esse discurso do seu mestre. Gamaliel sabiamente fala o quê? Amados, olhem para os nossos tempos recentes. Esses dias apareceu Teudas e juntou 400 discípulos, muito mais que Jesus, e criou uma mentira, inventou uma história, e o povo estava seguindo ele. Mas depois que ele morreu, o que aconteceu? Não deu em nada. Essa investida desapareceu. E Judas, o Galileu, que começou a arrebanhar um povo enorme no tempo do alistamento. Lembra do alistamento, onde José e Maria vai até Belém, bem próximo do nascimento de Jesus? Lembra que Judas veio e criou e estava arrastando multidões para si? Pois bem, ele morreu e não deu em nada. Por que vocês estão preocupados? Vocês se esqueceram que existe um princípio do nosso Deus, israelitas, que nada foge do seu controle. Se isto não faz parte da vontade de Deus, se isso não faz parte do querer dele, vai acabar, como acabou a investida de Teudas e de Judas. Então não se preocupe com isso. Vocês não precisam ficar enfurecidos, querendo prender e matar eles, e aí vão arrumar problemas com o povo. Não precisa. Naturalmente, aquilo que não é de Deus vai ser desfeito. Gamaliel, que foi o mestre de Saulo, o professor de Saulo, trouxe esse ensinamento, chamou a atenção do conselho dos fariseus para isto, e eles então libertaram os discípulos, e não perseguiram mais eles desta maneira. É claro que a Bíblia ainda relata que em alguns momentos, amados, e historicamente isso aconteceu, mesmo existindo esse acordo no conselho, quando eles tinham oportunidade, eles matavam. Se ninguém estava próximo, eles perseguiam, criavam, inventavam, contavam mentiras, para que famílias cristãs fossem presas. Mas Gamaliel traz um conselho muito sábio, e ele termina esse conselho assim, fala assim: cuidado, amados, porque pode ser que vocês estejam investindo contra algo que faz parte da vontade de Deus, e você não seja achado combatendo contra Deus, porque isto é loucura. Lutar contra Deus é loucura, e é isso que Gamaliel está falando. Depois disso, o que acontece? O povo ainda vai matar Estevão, apedrejar ele. Aos pés de Saulo são lançadas as roupas de Estevão. E mais à frente, esse ódio de Saulo por este povo continua crescendo. O Senhor já havia falado pela boca do seu mestre a Saulo: Saulo, não persiga, não vá atrás de querer destruir o povo de Deus. Pode ser que isso aqui faça parte da vontade do Senhor. Não, ele resistente, ele continuou perseguindo. Resistente, ele continuou dando autorizações de morte e de prisões a famílias. Ele continuou combatendo e lutando contra a vontade de Deus. Amados, existe algo que nós não conseguimos impedir. É impossível. A Bíblia diz que, agindo Deus, quem impedirá? Quem tem poder para impedir quando Deus quer fazer? Ninguém. Você entregou sua vida para o Senhor. Aí um dia você fez uma oração, talvez você não esqueça, mas eu vou lembrar. Você falou: Senhor, a minha vida é sua, eu entrego nas tuas mãos. E você falou com sinceridade: tá bom, se é minha, eu vou fazer o que eu quero, eu vou tirar o que não presta, eu vou ensinar o que é necessário, eu vou corrigir o que é preciso. Aí ele começa a corrigir, a arrancar, e o que nós fazemos? Começamos a recalcitrar, criamos uma resistência,
Criamos uma forma de combater, e Deus está falando, não faça isso, Diogo, pare, deixe o seu caminho, pare de cometer esses erros, largue este pecado, e você faz o quê? Continua combatendo. Só tem uma pessoa nessa história que vai se ferir, que vai perder tempo, que vai se machucar, e que vai sair penalizado, e não é o Senhor. Mas continua lutando, mas continua combatendo. Olha o que Jó fala, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 9, no versículo 4. Olha o que Jó fala sobre isto. Da loucura que é o homem combater a vontade do Senhor. Jó é um livro que está antes de Salmo. É um livro antes de Salmo. Passa Neemias, Esther, aí você chega em Jó. Lá no Velho Testamento. Jó, capítulo 9, versículo 4, olha o que diz esse texto, amados. Falando sobre Deus, Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra Ele e teve paz? Quem contendeu contra Deus e teve paz? Quem combateu o Senhor, é isso que Gamaliel está falando, e teve paz? Você tem certeza que você quer colocar o Senhor como seu inimigo? E Ele está falando isso a quem? A nós, amados, não ao mundo. Você quer ir contra a vontade do Senhor? Não tem problema. Não espere que tudo venha fluir naturalmente. E as coisas venham se encaixar na sua vida, enquanto nós estivermos resistindo à vontade do Senhor, amados, nós vamos estar nos desgastando, e é uma condição muito pior do que no mundo. Essa é a situação do morno, que em alguns momentos vive a vontade do Senhor, em outros momentos não. É a pior situação em que o homem pode viver, não é no mundo, afundado no pecado. É quando você fica, em alguns momentos, resistindo à vontade do Senhor. Uma hora você concorda, outra hora você não concorda. Algumas áreas da sua vida você quer que Ele faça, que Ele venha transformar, outras não. É loucura. Você vai viver, amado, sendo afligido. Você vai viver sem paz. Você vai viver como o Saulo, respirando ameaças, com ódio, com raiva, lutando, se desgastando, viajando cidade por cidade, procurando pessoas. Isso não era o trabalho dele. Ele não ganhava nada com isso, até porque o seu mestre, aquele que estava acima dele, quando nós trabalhamos em um lugar e nós queremos aparecer, nós queremos ser conhecidos pela empresa, pelo nosso chefe, nós fazemos alguma coisa e corremos apresentar para ele, para que a empresa olhe e reconheça o nosso esforço e nos mantenha naquele emprego, ou até venha nos promover. É assim que nós fazemos. Olha a loucura de Saulo. Saulo estava investindo, e o resultado da sua investida, ele ia levar para o seu mestre Gamaliel, e Gamaliel iria reprovar ele, e mesmo assim ele continuava, porque não era para se promover, não era para chegar em algum lugar de destaque. Ele não estava fazendo isso porque ele queria ser conhecido e notório, até porque o seu mestre não concordava com isso. Era inexplicável. E ele ali, amados, a vida dele era pensar nisso. A Bíblia diz que ele respirava ameaças. O significado desta colocação é que respirar é algo que nós fazemos todo o tempo, toda hora. A vida dele era falar disso. A vida dele era em torno disso. Tudo o que ele fazia era pensando nisso. E ele não percebia o quanto ele estava se desgastando, o quanto a vida dele estava atrasando, e ele estava retardando. Para ele, ele estava em algum momento crescendo. Para ele, em algum momento, ele estava, amado, sendo evoluindo, melhorando. Mas não, o Senhor fala assim: olha para a tua vida, você está se machucando, você está lutando contra a vontade do Senhor, você está tentando, lutando, se desgastando. Para onde você vai? Onde você vai chegar com isso? Eu costumo falar isso, amados, quando eu tenho o primeiro contato com alguma vida em que eu estou aconselhando e vamos começar a falar da palavra. Eu pergunto: qual a tua idade? 25, 30, 40?
há 40 anos você faz as coisas erradas. Você se cansou, não se cansou? Não, estou cansado. Então é isto. Você levou 40 anos para descobrir que você não sabe cuidar da sua vida. Ótimo. Se você chegou a essa conclusão, não continue tentando. Se você não consegue prevalecer contra a vontade do Senhor, Saulo, por que você continua lutando? Você está cego. O ódio, a ira, está cegando você. Lembra do que aconteceu com Saul? A inveja dele, o ódio que ele tinha contra Davi cegava ele. Davi fala assim: olha, está aqui, ó. Você estava dormindo, Saul. Eu fui aí e cortei um pedaço do seu vestido. Eu poderia ter te matado, mas eu te amo. Eu não vou fazer isso. E por algumas frações de momento, amados, ele parava em si. Ele falava assim: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E ele pedia desculpa para Davi e voltava. Mas isso, amados, é algo que ele não perdoou, ele não arrancou isso do seu coração. No dia seguinte ele acordava de novo com raiva, com ódio. E ele continuava perseguindo Davi. Cegueira. É loucura. Quem pode ter paz? Saulo não tinha paz. Saul não tinha paz, lutando contra o Senhor. Um dia o rei da Síria, um homem poderosíssimo, no seu tempo, uma das nações mais poderosas nessa história, Senaqueribe, é afrontado, porque ele nunca teve uma nação que simplesmente confrontou ele. E ele fica indignado. E ele vai invadir Israel, Jerusalém, e tomar o poder do rei Ezequias. E o Senhor, através do seu profeta, diz assim: não se preocupe. Não se preocupe, rei. Senaqueribe está nas minhas mãos. Como um anzol, eu vou pegar ele pelo nariz, e eu vou humilhar ele, trazer a um local de redenção. Eu vou mostrar para ele com quem ele está lutando contra. Que loucura! Que loucura! Amados, nós vemos esses exemplos na Bíblia e falamos assim: é verdade, né? Como esse povo era tolo. E nós continuamos recalcitrando, resistindo à vontade do Senhor. Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas não fazemos. Nós sabemos o que nós temos que parar de fazer, mas não paramos. Nós sabemos o que nós temos que começar a fazer e não fazemos. Continuamos resistindo. E não percebemos que o único que está sendo prejudicado e destruído somos nós mesmos. Eu quero ler um texto com os irmãos, está lá em Gênesis, que é o texto, amados, que talvez melhor explana. Gênesis 32. Esta loucura que o homem tem de lutar contra Deus. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Diz assim: e levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. 23. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse aquele varão, o anjo, a Jacó: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutas com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus,
face a face, e a minha alma foi salva. Jacó está com a sua vida completamente realizada socialmente. Filhos na velhice, as suas esposas, funcionários, posses, animais. Era um homem rico, com uma grande família, com uma grande estrutura, e isto é a realização de muitos. Isto é o sonho de muitos. Aliás, muitos cristãos imaginam que isto que Jacó estava vivendo neste momento é o ápice da vida cristã. Você temer a Deus, ter dinheiro no banco, todas as contas pagas, muitos funcionários, uma família grande e unida. É o que o cristão acha que isto é o ápice da nossa vida nessa terra. Jacó sabia que isso não era o que Deus queria dele. Jacó tinha um problema sério, e isso era o que mais o incomodava. No entanto que no próximo capítulo, é o capítulo que descreve o seu conserto. Ele volta para pedir perdão para o seu irmão. Ele volta para pedir perdão para o seu pai, que cego ele o enganou. Isto, amados, é algo que consumia Jacó todos os dias, por 20 anos. Por 20 anos, esse homem não teve paz. Nós olhamos a história de Jacó e achamos, amados, que a vida dele foi uma maravilha. Por 20 anos ele não tinha paz. E não é porque ele não tinha dinheiro, ele tinha. Não é porque ele não tinha uma mulher a qual ele amava, ele tinha uma mulher que ele amava, ele tinha filhos da sua velhice. José já existia, o queridinho dele, ele tinha tudo que os homens muitas vezes cobiçam, achando que é tudo que Deus tem para nós. Não, ele não lutava com Deus, ele estava resistindo. Quando o anjo pergunta, amados, para ele, qual é o seu nome? O significado disto, amados, é o pleno arrependimento que Jacó tinha, porque o seu nome significava enganador, traiçoeiro. Quando o anjo pergunta para ele, ele não fala assim, eu sou pai, eu sou isso, eu sou filho de Isaac, teu servo, eu sou o neto de Abraão, amigo de Deus. Não, ele fala assim, eu sou aquele enganador, eu sou aquele traiçoeiro, que enganou meu pai, que enganou meu irmão, que se aproveitou e fez coisas terríveis, e ainda tenho que consertar a minha vida. Por isso que o anjo olha para ele e fala assim, então daqui para frente tudo vai ser diferente, até o seu nome. Você não vai lutar mais contra a vontade de Deus. Você não precisava enganar o seu irmão, você não precisava enganar o seu pai, a promessa já estava sobre a sua vida. Você não precisava dar um jeito de fazer da sua forma, você não precisava fazer tudo o que você fez. Naturalmente a primogenitura cairia no teu colo, você não precisava. Você foi por sua força, você foi do seu jeito, você ficou lutando contra Deus, por isso você penou, amados, e sofreu por 20 anos, porque você lutou contra a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você seria o primogênito, mas isso não era desta forma que Deus tinha desenhado, não era desta maneira que o Senhor iria fazer tudo isso acontecer. Você sofreu à toa, Jacó. Você passou 20 anos nesse buraco, sendo angustiado, sendo consumido, sendo enganado pelo seu sogro, por 14 anos, porque você lutou contra a minha vontade. Eu disse que eu iria fazer, eu disse como eu iria transformar a sua vida, mas você cometeu a loucura de lutar contra a minha vontade e foi fazer do seu jeito, e você não consegue prevalecer. O anjo fere a coxa de Jacó, e para que ele nunca mais se esquecesse desse dia que mudou a história da vida dele. Amados, ele caminhou para o resto da sua vida mancando por esta ferida na coxa, porque resistiu à vontade do Senhor. Resistir à vontade do Senhor não é não fazer nada. Resistir à vontade do Senhor, na maioria das vezes, é fazer contrário, como Jonas. Eu não vou para Nínive, eu vou para o sentido contrário. Eu não vou fazer o que Deus quer. Tá bom. Sofreu, foi lançado no mar de madrugada à noite, foi engolido por um peixe e por 3 dias passou nas profundezas dos mares, num completo breu, ouvindo barulhos assustadores, desesperado, certo de que a morte iria alcançá-lo. Por quê? Duro é para ti, Jonas, recalcitrar contra a vontade de Deus.
Você quer lutar contra a vontade de Deus? Fique à vontade. É isso que você quer, Jacó? Você jogou no lixo 20 anos da sua vida, porque não confiou no Senhor. Por isso Jó fala, é loucura. Quem teve paz lutando contra a vontade de Deus? Ninguém. Quem teve paz? Ninguém. Então não é uma escolha comum. Eu decido se eu quero obedecer a Deus ou não. Sim, é uma escolha sua. Mas é uma escolha tão fácil de você decidir. É algo tão simples, amados. E mesmo assim, nós não escolhemos o caminho. Não, se o Senhor falou que eu vou ser o primogênito, eu vou dar um jeito. Eu vou ver, aquele dia que o meu irmão vai vir morrendo de fome, eu vou fazer um prato de lentilha. E eu conheço ele. Puxa, guloso. Não consegue ficar um minuto esperando a comida. Se senta no restaurante, o garçom leva 15 minutos para trazer a comida e começa a reclamar. Chama o gerente. Não consegue, eu conheço ele. Deixa comigo, eu sei como que eu vou pegar ele. Eu sei. Achando que isto é a vontade do Senhor. Mas Deus falou que eu ia ser o primogênito. Eu estou dando uma forcinha aqui, estou dando um jeito aqui, eu vou. É loucura, amados. Vamos voltar lá em Atos 9. Recalcitrar, resistir, lutar contra a vontade do Senhor, amados. É loucura? Sim. Não traz paz nenhuma. E o resultado? Perda de tempo, sofrimento, dor. Saulo era um homem muito sábio. Apesar de estar cego pelo seu ódio, pela sua ira, pela inveja que ele tinha dos discípulos e do povo de Deus, ele era um homem sábio. No momento que o Senhor fala com ele, ele fala assim, então tá bom, se eu estou indo contra a sua vontade, o que o Senhor quer que eu faça? Olha aqui, nós lemos, versículo 6 do capítulo 9, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que te faça? O que eu preciso fazer para parar de lutar contra o Senhor? O que eu preciso fazer para parar de sofrer? O que eu preciso fazer para parar essa raiva, esse ódio, essa ira que eu tenho desse povo? O que eu faço para parar de destruir a minha vida e continuar jogando os meus anos na lata do lixo? Aí o Senhor fala o que para ele? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. É simples, Saulo. É só você começar a obedecer a minha palavra. Se eu falar para você assim, entra, você entra. Se eu falar para você assim, não entra, você não entra. Se eu falar para você assim, fica, você fica. Se eu falar, viu, você tem que ser preso e apresentado diante de César. E convém que você padeça, você vai ser espancado. Mas eu estou dizendo para você, acredita, confia em tudo que eu te falar. Amados, milhares de vidas vão chegar lá na glória, porque a Bíblia declara que isto vai acontecer, amados, porque aqueles que merecem ser honrados, serão honrados. Eu quero ser uma destas vidas, que vai chegar lá na glória e vai olhar para Paulo e falar assim, obrigado, por parar de resistir à vontade do Senhor, por parar de fazer a sua vontade e deixar o Senhor conduzir a sua vida, porque foram as suas prisões que trouxeram ensinamentos na minha vida, porque foram as suas cartas que me tocaram profundamente. Obrigado, porque você parou de lutar contra a vontade do Senhor. Eu sou fruto dessa sábia decisão de você parar de combater a sua própria vontade, o egoísmo, a sua vaidade foi colocada de lado e você deixou o Senhor fazer aquilo que Ele queria. Nem o espinho na carne o Senhor tirou e você se submeteu à vontade do Senhor. Obrigado, porque se você não tivesse feito isso, se naquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, você continuasse lutando e impondo a sua vontade, fazendo do seu jeito, talvez eu não estaria aqui, Paulo, porque muitas das suas cartas me geraram forças, muitas dos seus ensinamentos, dos seus conselhos, prudentemente me evitaram cair na cova. Foi porque você parou de lutar contra a vontade de Deus.
Foi porque você parou de resistir e parou de viver e fazer só o que vem na sua cabeça. É do meu jeito, é da minha forma. E Deus que vem atrás, e Deus que vem assumindo, Ele parou. E por isso, amados, muitos homens foram edificados, foram alcançados. O Evangelho chegou aos gentios. Nós muito devemos a este homem, que sabiamente enxergou que não existia valor algum lutar contra a vontade do Senhor. Porque nós ainda resistimos. Hoje o que o Senhor tem a nos dizer é assim: Diogo, vai continuar resistindo? Vai continuar fazendo? Eu sei, você tem muitas desculpas. Você tem muitas justificativas. Eu sei, todos, nem precisa falar. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Nem precisamos falar. Amados, o Senhor está nos chamando. Ele foi cercando Saulo de várias maneiras. Ele tentou, através do seu mestre, na qual ele tinha uma consideração imensa, mostrar: pare de perseguir o povo, comece a observar o caminho desses homens, veja até onde isso vai dar. Não, ele continuou duro. Ele vê então Estevão sendo apedrejado e nem sequer levanta uma palavra de ódio e de raiva, muito pelo contrário. Olha para o céu e fala: Senhor, perdoa eles. E Saulo estava ali vendo, amados, uma das raras ações de um homem que está sendo, amados, ali afligido, espancado, e ele ainda está amando, demonstrando amor por quem está tirando a sua vida de uma forma agressiva. Ele olha para tudo isso e ainda não se comove, ele continua resistindo. Ele continua ali resistindo, até que o Senhor fala assim: não adianta, com Saulo eu vou ter que ir pessoalmente falar. E ele vem, amados, e ele vem. Se for necessário, ele vem pessoalmente chamar a nossa atenção. Mas, como ele declarou a Tomé, eu quero fazer a mesma declaração aos irmãos: não é necessário que ele venha pessoalmente. Não é necessário que você toque para crer. Não precisa. Não precisamos, amados. Quem contendeu contra Deus e teve paz? Quem resistiu à sua vontade e pôde viver em paz? É loucura. Por isso nós temos que, amados, compreender que é um desperdício das nossas vidas nós continuarmos resistindo à vontade do Senhor. Vai lá, você faz, e depois o que acontece? Depois você mesmo se cobra. Por que eu fiz isso? Você quer viver assim? Uma vida de martírio? Uma vida de autoflagelo? Uma vida de cobrança em si mesmo? Você reprovando as suas atitudes? Continue lutando. Amados, não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor fala: deixa eu entrar, deixa eu cear, deixa eu tomar conta da sua vida, deixa eu fazer do meu jeito, confia, vai ser bom, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é mais do que boa, ela é agradável, e mais do que agradável, ela é perfeita. Confia, pare de lutar contra a vontade do Senhor, pare de criar desculpas, pare de criar justificativas, pare de criar empecilhos para você combater as trevas, combater o pecado. Amados, nós temos que tomar uma posição como Saulo tomou. Tá bom, o Senhor não precisa falar mais. Ele obedeceu, entrou em Damasco. Lá ele foi ministrado por um diácono, e lá ele foi abençoado, e lá o Senhor trouxe uma palavra a ele: a direção, é para este caminho que você vai, Paulo. Você foi levantado para pregar aos gentios. Gentios. Aí sabe o que Paulo faz? Ele vai para Jerusalém, cheio de judeu. Aí Deus fala assim: tá bom, eu acho que você não entendeu direito. O próprio povo de Deus, a própria igreja rejeita ele. Aí ele vai triste para Tarso. Aí o Senhor fala assim: bom, agora você está onde eu quero. E por quase 14 anos o Senhor foi lapidando ele. E depois, amados, Deus mudou a história da humanidade por causa de um homem. Como Isaías declara lá no capítulo 10, Deus precisa de apenas um homem que deixe ser conduzido pela sua vontade. Um homem. E farei com que um homem seja mais precioso que o ouro puro de Ofir, o ouro mais cobiçado no mundo. Ele fala assim: eu vou fazer com que um homem venha valer muito mais do que tudo isto, desde que ele seja conduzido, se permita ser conduzido pela vontade do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, amados.
Não vamos continuar resistindo, endurecendo, sendo resistentes à vontade do Senhor. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Amém?